e é uma das coisas que eu falo no livro. Nós todos, que andamos aqui todos a lamentar os campos dos nacional-socialistas na Alemanha e os campos dos comunistas na União Soviética, que mataram milhões de pessoas, ambos, nacional-socialistas e comunistas, tiveram milhões de escravos, na China, submeteram milhões de pessoas e tudo isso. E nós temos um genocídio todos os dias? Temos perto das nossas casas uma coisa chamada matadouro, onde matam seres conscientes, seres inteligentes, com muito emoções, mais inteligentes do que nós pensávamos. Uma das descobertas que a ciência está a fazer agora, aquela velha questão de será que há vida inteligente no universo, para além da nossa? A resposta é sim, há. E é à nossa volta. Exato, sim, nós não portanto, sabíamos. e nós nunca percebemos isso. É Estão a ser feitas descobertas extraordinárias neste campo e, no fundo, este romance é para explicar isso tudo. Perceber o que é o animal e, ao perceber o que é o animal, perceber o que é o ser humano. Há farmacêuticas que foram buscar medicamentos que foram descobertos pelos chimpanzés e estamos a ser nós tratados como medicina chimpanzé, que é uma coisa que as pessoas não sabem. Ponha-se eu e aqui um chimpanzé à luta, quem é que faz melhor contas, eu vou ganhar. Mas eu e o chimpanzé vamos para o meio do mato e a ver quem é que vai sobreviver mais tempo. E o chimpanzé derrota-me. Claro. E, portanto, há vídeos na net, no YouTube, de cientistas a conversarem com os papagaios em inglês. Fazem perguntas e os papagaios respondem, os papagaios fazem pedidos, a história do Alex, daquele papagaio cinzento africano, considerado um dos mais inteligentes do mundo. E há um outro caso, mas não, curiosamente o Alex, esse papagaio que foi com o qual se fez a prova de que era, que os papagaios sabiam o que estava a dizer, foi um papagaio comprado à sorte. Ela percebeu que o Alex sabia contar, tinha noções de aritmética. E mais, havia a certa altura em que Griffin estava a aprender inglês e pronunciava mal as palavras. E então o Alex dizia-lhe, talk right, isto é, fala bem, estás a falar mal. E, portanto, isto é extraordinário. Quer dizer, um tornou-se professor do outro. Chegou-se ao ponto de descobrir que há formigas que são professoras, que dão aulas às outras formigas. Eu nunca fui muito dado aos animais, nunca os consegui ler bem. Eu sempre tive medo dos cães. Davas pontapés. Parece que quando era criança dei uns pontapés quando ele mordeu-me o cão. Ora, e esta ideia, eu não a teria, mas os corvos tiveram. É incrível. E a história dos pombos. Eu para vir para aqui, para a Rádio Observador, tive que meter o GPS. Mas como é que os pombos se orientam? Eles observam as constelações. À noite estão a voar e estão a olhar para as constelações e percebem em que ponto é que estão. Nós andámos séculos a pensar que o ser humano era o único observador de constelações e agora percebemos que os pássaros fazem observação de constelações. Ou na cabeça. Nós não éramos capazes, mas eles são. Ou animais que têm linguagens com gramática, que é também outra coisa. Altruísmo, têm emoções. E nós estamos a comê-los. Falas destes matadores e as pessoas não veem porque não querem ver. Mas há esta dissonância, não é? Que tu dizes, cognitiva, as pessoas... Sim, nós somos capazes de fazer umas grandes invectivas contra o que se passou nos gulags e passou em Auschwitz. Exatamente. E estamos perfeitamente... Não podemos dizer que não sabemos o que é que existem matadores, porque nós sabemos que existem matadores, mas fingimos que não existem. E, portanto, há aqui uma dissonância cognitiva em que não queremos aceitar as consequências dessa realidade. E eu acho que chegará o dia em que se escreverá sobre os matadores e sobre as pessoas do nosso tempo, como nós escrevemos sobre Auschwitz e os Gulag, e sobre as pessoas daquele tempo que permitiram aquilo tudo, não é? E nós somos aquelas que permitem isto que está a acontecer. Somos cúmplices. Somos nós, os consumidores, é que somos o motor de todo este processo. 97% estão sob escravidão humana. E isto, é o que é que nos diz? Não é sobre os animais, é sobre nós próprios, não é? Exatamente. O que é que isto nos diz? A mensagem do livro é um livro que eu digo, é importante para quem tem animais, mas também é importante para quem não os tem. E é justamente porque é escrito por alguém que não é fanático na causa. Exatamente, tu não és vegan, não tornaste vegan. Não. Mas mudaste um bocadinho os teus consumos. Mudei a minha dieta, isso é certo. Uma vez por semana a carne e tal. Uma vez por semana, uma vez em cada 2 semanas. Pronto. Nós temos os governos de todo o mundo, incluindo o nosso, com os nossos dinheiros, os nossos impostos, a abraçar a Greta com grandes lágrimas de crocodilo, porque ao mesmo tempo estão a financiar massivamente a agricultura que contribui para o problema que a Greta se deixou pôr. É mais perigosa para o planeta do que todos os transportes. Que eles abraçam, não é? Portanto, é só para perceber o que é que está a passar. Portanto, a agricultura é a questão dos ecologistas. Tu dizes um bocadinho que ou são pagos ou calam estas verdades. Há muito dinheiro em jogo, recebem dinheiro de certeza da indústria pecuária. Não deviam ser mais ativos? Eu penso que já sofreu um apertão e já sofreu algumas vergonhas, porque de facto houve um discurso durante muito tempo, como todos sabemos, que a culpa era só dos combustíveis fósseis.
E hoje estamos a descobrir que os combustíveis fósseis têm responsabilidades, mas se calhar não são as principais responsabilidades. E que os principais responsáveis, que era a forma como nós tratamos animais, estavam a ser, digamos, colocados por baixo do tapete, como algo que não convinha falar. E, portanto, nesse sentido, partilham responsabilidades porque não falaram toda a verdade e, sobretudo, não falaram a verdade principal. E claro, eu acho que as organizações ecologistas já corrigiram o tiro, mas não se livram da chamada de atenção. Claro. A cultura, então, tu faz aquelas contas, as galinhas precisam de 2 kg de vegetais que se converte depois num quilo de carne, os porcos 5 kg de vegetais é que se vão converter num quilo de carne e as vacas 8 kg de vegetais. Portanto, a tua teoria é um bocadinho, vamos diretamente consumir estes vegetais, porque chegava e sobrava a produção de qualquer dos feijões, das coisas do mundo inteiro, para alimentar o mundo inteiro, ter que ser o intermediário da vaca. É a questão que o romance coloca, é a questão do Brasil. Nós estamos aqui a culpabilizar os brasileiros porque andam a destruir a floresta amazónica. Exatamente. E nós esquecemos que o que está a passar no Brasil e na floresta amazónica resulta do facto de haver uma procura de consumidores no Ocidente e na China que querem comer carne. Portanto, quem está a encorajar a destruição da floresta Amazónia somos nós. Não vale a pena estarmos a culpar os brasileiros. Se nós pararmos este consumo, se a procura parar, acaba a destruição da floresta e há a devolução da floresta aos animais. Portanto, todos temos um papel nisso. Exatamente. E este é um dos problemas que, quando falamos em dissonância cognitiva, é isto. É uma tendência muito humana que nós encontramos em muitos aspectos da vida, que é nunca assumir responsabilidades e a culpa é sempre dos outros. Exato. Nós nunca temos culpa de nada. E quando nós somos o principal motor dos problemas e também somos quem tem a solução para o problema. E a solução aqui é muito simples, não vale a pena fazer manifestações ou abraçar a Greta, não é preciso nada disso. Basta parar de comer carne. É um ato simples. Ou reduzir o consumo de carne ao vivo, ao mínimo, não é? Claro. E até é mais saudável, conforme vários estudos sobre a saúde humana o demonstram. Agora é preciso fazer isto de uma maneira informada, porque nós precisamos de substituir as proteínas bem e, portanto, eu aconselharia as pessoas a terem algum cuidado. O nutricionista, se calhar. O nutricionista, evidentemente, para escolher o caminho certo. Muito bem. No final tu tens umas extensas notas, uma extensa bibliografia. Gostei de alguns artigos. Porque a escrita verdadeiramente difícil é a escrita que é transparente, que é simples. Escrever com palavras difíceis não é tão difícil assim. E os grandes escritores, na verdade, têm esse elemento em comum. Não é o barroco da escrita, é a profundidade das ideias que com palavras simples podem tocar. Vem uma delegação de judeus canadianos para me conhecer e, portanto, o que eu encontrei aqui foi essencialmente muita inveja, muita ciumeira da parte das pessoas locais. Eu, efetivamente, havia uma piscina em Auschwitz, corre na piscina, enquanto o personagem está a ver o fumo dos gaseados do gueto de Lodz. E, portanto, como é que as pessoas são tão obscurantistas e tão negacionistas que são capazes, historiadores profissionais, de negar a verdade? A frase que um cientista mais diz quando faz uma grande descoberta não é eureka. É, olha, que estranho. Esse é o momento em que ela diz, olha que estranho, não é o momento eureka, é olha que estranho. E a minha maior surpresa foi descobrir que ângulos novos é coisa que não falta sobre Auschwitz, um tema tão escalpelizado como este. E a pesquisa era de tal modo pesada, eu via coisas de tal modo horríveis, estava a aprender coisas que não são conhecidas do grande público, que eram de tal modo intragáveis, que eu lembro que eu ia para o aeroporto para levar a minha filha e disse à minha mulher, este livro não vou escrever, é impossível escrever. Fiquei com essa decisão, mas não fiquei em paz com a decisão, porque eu tinha uma história para contar. E era uma história importante, porque eu ia contar uma história, o meu plano era contar uma história que nunca foi contada sobre Auschwitz, que era a história que eu tinha para contar, e que era uma história extraordinária. Não quero saber se as pessoas não vão ler o livro. Eu vou contar esta história. É muito importante. Eu vou contar Auschwitz como ela nunca foi contada. E eu queria fazer uma coisa que era fazer com que cada leitor, de repente, viajasse no tempo e estivesse em 1944 em Birkenau, não é? E ver a experiência como se lá estivesse, que eu acho que na ficção nunca tinha acontecido. Porque o nazismo, é uma ideologia muito, muito estudada, como é evidente. As pessoas conhecem as origens intelectuais do nazismo, designadamente o nacionalismo, o racismo, a eugenia, o socialismo. O que as pessoas conhecem menos do nazismo é a sua origem intelectual mística. É isso que eu te ia perguntar. O que é que o teu livro acrescenta àquilo que nós já sabemos, ou presumimos saber, sobre a ideologia nazi? Eu há uns meses,
Aliás, a epígrafe deste livro é uma citação do Alexander Solzhenitsyn. Eu li o Arquipélago de Gulag, que é basicamente sobre o sistema concentracionário comunista na União Soviética. Os nazis tinham 50 campos de concentração, os comunistas tinham 500 campos de concentração. E, portanto, eu estava a ler o livro, e a certa altura, no final do Arquipélago de Gulag, o Solzhenitsyn diz o seguinte: para fazer o mal, a primeira coisa que é necessária é acreditarmos que estamos a fazer o bem. Estava-se a referir, obviamente, ao sistema concentracionário comunista, porque nós, quando lemos um romance sobre Auschwitz, são sempre histórias admiráveis de pessoas que sobreviveram, não é? Mas esquecemos que 98%, 99% das pessoas que estiverem em Auschwitz morreram. E sobre esses ninguém conta a história porque eles não sobreviveram para contar a história, não é? E, portanto, o que eu procurei aqui foi contar a história pelo lado da maioria, que é, mas, no entanto, que aparece na ficção como minoria. Nós vemos, por exemplo, a lista de Schindler, é a história dos judeus que sobreviveram. Todas as histórias, o tatuísta de Auschwitz, são todas histórias de sobreviventes. E isto não, é a história dos que morreram. Embora tu digas no livro várias vezes, os mortos não falam. Pois não, elementos do Sonderkommando que sobreviveram. Não se sabia. Muitos historiadores peritos no Holocausto não sabiam que havia sobreviventes do Sonderkommando. E eu tive acesso a esses textos e li, portanto, os testemunhos deles. E, portanto, isso é que a ficção é branda na forma como apresenta a realidade de Auschwitz. Porque era pior do que é relatado pela ficção, que é às vezes uma coisa rara, não é? A ficção normalmente senta-se, digamos, no mais terrível e não mostra a experiência mundana. Só há um país, e isto é chocante, nós sabemos isto, só há um país que, no período em que aquilo começa a perceber-se o que é que está a passar, que decide acolher todos os judeus que fogem. Só há um único país em todo o planeta que decidiu, não, portas abertas para os judeus que fogem. Nós vamos acolhê-los, vamos protegê-los. E sabem qual foi? Foi a Itália fascista. O Mussolini, quando soube que aquilo estava a passar, deu ordens para acolher todos os judeus.